E aí, se a sua internet estiver lenta... Boa tarde, a mulherzinha do Google falou aí, então, essa chamada agora está sendo gravada. Eu sou o professor Afonso, de História. Essa é a aula de História dos sétimos anos, do dia 25 de maio, terça-feira. Agora são 3 horas da tarde. Temos vários alunos entrando aí. Eu fico muito contente com tanta gente online, isso é maravilhoso, porque afinal parece que vocês estão caindo na real, né? É importante estudar, galera. Apesar de ser à distância, tudo está valendo nota. Se você ainda está com a atividade atrasada na plataforma, dá uma olhada, que eu ainda considero, beleza? Avisos da semana. Fiquem atentos com o prazo da primeira atividade avaliativa, a atividade avaliativa número 1, beleza? Ela já está acabando o prazo de vocês fazerem ela, é agora no final desse mês. Então, se você ainda não fez, faça, porque já é nota para o segundo bimestre, beleza? A primeira atividade do segundo bimestre. Lembrando que cada uma dessas atividades vale 4 pontos em história. Então, atividade 1, 4 pontos, atividade 2, mais 4 pontos, e os últimos 2 pontinhos é de nota formativa. Então, a galera que entra na aula online, a galera que participa, que faz as atividades extra, ganha mais 2 pontos aí na média. Beleza, amiguinhos? Muito bem. Ao longo desse ano, então, a gente tem estudado aí o que aconteceu na Europa quando o Império Romano acabou, quando passou a Idade Média, aqueles 1000 anos de cavaleiros e espadas, né, que a gente tanto vê em filmes. E, basicamente, a gente chama esse período aí de a modernidade, ou o mundo moderno. Beleza? A principal característica da modernidade, a gente estudou lá no primeiro bimestre, era principalmente o renascimento ou a renascença, né? Nós vimos que havia uma tentativa de reconstruir a cultura que a gente tinha perdido com a queda do Império Romano. Isso significa, então, que as artes, a literatura, tudo isso começou a florescer mais uma vez depois da Idade Média. Professor, isso quer dizer que não existia arte na Idade Média? Não, existia sim. Só que a arte ela era religiosa. A ideia de renascimento, então, é tirar das mãos da religião a arte, a literatura, como eu estava dizendo, e colocar de volta nas mãos do homem. Então, ao invés de ver pinturas de santos, ao invés de ver pinturas de Jesus Cristo, pinturas religiosas, a gente voltava, durante o Renascimento, a ver pinturas representando humanos, filósofos, pessoas, cenas do cotidiano e assim por diante. Por que isso é importante, professor? Que APS para modificar as letras. Olha o chat pegando fogo ali. Galera, o chat também é gravado, hein? Vocês vão levar bronca depois, preste atenção. Então, por que é importante, professor, essa história de humanismo, esse negócio aí de renascimento? Por que a gente tem que sempre se lembrar disso? Porque essa não religiosidade era uma novidade na sociedade. E durante a Idade Média nós tivemos 1000 anos sem muitas novidades. Tá entendendo? Então, quando as novidades começam a surgir, elas mudam muito o mundo. E na aula de hoje a gente vai estudar um grupo de pessoas que mudou muito o mundo e que começou a adquirir importância com o fim da Idade Média. Esse grupo você já deve ter ouvido falar o nome dele, inclusive como um xingamento, é a burguesia, ou os burgueses. Vocês conhecem alguém que é burguês? Fala, ei, você é um burguês. Eu vou pegar um copo d'água, só um minutinho. Ei, seu burguesinho, cheio da grana, cheio de dinheiro. Já ouviram falar disso em algum lugar? Não, não. Professor, nunca ouvi nada disso, professor. Ainda bem, melhor para você. Hoje em dia as pessoas usam essa palavra, burguesia, como se fosse um xingamento, né? Um sinônimo aí de menino mimado, menino cheio de grana, menino que nasceu em berço de ouro. É tipo isso, né? Então, quando a gente fala, fulano é muito burguesinho, a gente está querendo dizer que ele é um riquinho mal acostumado, por exemplo. É tipo um xingamento. Mas por que então que a gente associou essa palavra, burguesia, a significado de gente rica, né? A falar sobre pessoas ricas? A gente vai estudar isso na aula de hoje. Tranquilo, amiguinhos? Pois bem, relembrando o que a gente estudou aí há 15 dias atrás, na nossa última aula ao vivo, vocês devem se lembrar dessa imagem aí, que estava na nossa aula ao vivo também. Essa estátua aí, ela representa o grande rei. Ai, meu Deus, só porque eu falei do grande rei, eu esqueci o nome dele. Alfredo o Grande, da Inglaterra. Alfredo o Grande, ele foi importante, eu coloquei a imagem dele aqui, porque ele foi o responsável por inventar o país que a gente chama hoje de Inglaterra. Alfredo, ele teve um papel fundamental na Inglaterra sobre um processo que não aconteceu só na Inglaterra, que foi a formação dos estados europeus. Quando a gente fala de estado com E maiúsculo, igual esse que está aqui na apresentação, quando diz ali estados europeus com E maiúsculo,
Eu estou me referindo a um governo, a uma estrutura de um país mesmo. Um Estado com E maiúsculo, então, ele se refere a um país, basicamente. Alfredo ele criou o país que nós chamamos de Inglaterra. Antes do Alfredo, o que nós tínhamos eram vários feudos, vários pequenos pedaços de terra, que cada um tinha um rei, uma moeda, uma lei e assim por diante. A Inglaterra em si não existia, beleza? Então a foto do Alfredo está aí porque ele foi o responsável por dar início à criação daquilo que nós chamamos hoje de a Inglaterra. A formação, então, desses estados europeus, ela precisava fortalecer o poder secular dos reis. Por que o poder secular? Porque o rei não poderia mais continuar dividindo o poder com os padres, com o papa. Durante a Idade Média, como eu falei lá no início, a religião ela tinha um papel fundamental na sociedade. Se o papa dissesse que era pecado você obedecer a um rei, na semana seguinte esse rei ia perder o trono e outro rei seria colocado no lugar dele. Então, basicamente quem mandava na sociedade de um modo geral, junto com o rei ali, era a igreja. Para que os estados, os países se fortalecessem, eles precisavam tirar esse poder da igreja e centralizar esse poder na mão dos reis. Então, também nesses séculos em que a gente está estudando, o século XV, o século XVI, é quando começam a surgir as ideias como Estado laico, ou seja, um Estado não religioso. Não que na época os estados fossem laicos, até hoje a Inglaterra é, por exemplo, um país católico, se eu não me engano, é evangélico, mas ela é um estado ali que tem uma religião oficial, se eu não me engano. Mas esse princípio dessa movimentação aí de laicizar o Estado, ou afastar a política da religião, separar as duas coisas, começou aí no século XV e XVI. Belezinha, queridos? Isso significava, então, reduzir o poder da igreja, centralizar o poder, e, claro, várias mudanças sociais precisavam acontecer, porque a nobreza ela era hereditária. Ou seja, se você é o duque de Caxias, por exemplo, ou um barão de Mauá, esses títulos de nobreza, não significa que você trabalhou muito para ganhar muito dinheiro. Oi, Sibeli, tudo bem? Não significa que você trabalhou muito para ficar rico e tudo mais, e adquirir aquele status de nobreza. Significa apenas que seu pai era um nobre. Então era hereditário, era algo que você herdava dos seus pais. Beleza? E aí, claro, considerando essas tradições medievais que existiam como poder da igreja, a nobreza ela era algo que representava esse passado mesmo, essa coisa de tradição, de passar de pai para filho sem nunca ser alterado, beleza? E como a sociedade estava mudando, a nobreza também acabava mudando o seu papel tradicional. Amiguinhos, eu vou tentar ver uma coisa aqui rapidinho. Parece que tem alguém do colégio falando comigo pelo WhatsApp. Pode ser algum aluno que não tem o link da aula. Ah, não, é aviso da escola. Ok, tudo bem, eu vejo isso mais tarde, sem problema. Pois muito bem. Então, basicamente, o que a gente precisa relembrar de 15 dias atrás é que a sociedade europeia ela estava mudando. Onde antes nós tínhamos vários feudos, vários povoados, vários reis, as coisas estavam se aglutinando, se juntando em países. Surgia então o país que hoje nós chamamos de França, o país que hoje nós chamamos de Inglaterra, e assim por diante. Bom, o que era nobreza, então? Esse cara que eu falei que ele herdava dos pais dele, não é? O título lá, as terras e o poder e a riqueza, né? Quem era esse nobre que herdava da família todo o status social que ele tinha? Bom, durante a Europa medieval, sempre que eu falar em Europa medieval, eu estou falando naquele período entre a queda de Roma, que foi mais ou menos em 500 depois de Cristo, 473 depois de Cristo, e 1500 depois de Cristo. Esse período de 1000 anos foi o período da Europa medieval, de 500 até 1500, beleza? Então, durante esses 1000 anos aí, a estrutura social ela era frágil, porque o Império Romano tinha caído, os países, como eu falei, eles não existiam, e os feudos, cada um era isoladinho, tendo seu rei, sua moeda e suas leis, e assim por diante. Beleza? Para fortalecer os laços entre as pessoas que estavam tão separadas na Idade Média, eram criados laços com a terra. A pessoa que nascia na terra, que era dona de um pedaço de terra, ela passava essa propriedade para os seus filhos e para os seus netos e assim por diante. Dessa forma, meio que criava raízes. A gente vê, inclusive, nos sobrenomes europeus mais antigos, esses sobrenomes eles fazem referência a locais. Sabiam disso? Se você tem algum amigo, por exemplo, com o sobrenome Sintra,
Sintra é uma cidade de Portugal. Eu tenho uma amiga que se chama Tiesse Sintra, é o sobrenome dela. E aí, Sintra significa que a família dela vivia lá na região de Sintra, em Portugal. Então, tem uma relação aí entre as pessoas e a terra onde elas vivem. A Mariana está dizendo que também tem, legal. Tem vários sobrenomes, Sintra é só um exemplo, mas tem vários sobrenomes que fazem referência a lugares. O meu próprio sobrenome, que é o Ribeiro, Afonso Alves Ribeiro, ele faz referência à região do Vale do Rio Douro, se eu não me engano, lá em Portugal, que é o Ribeiro famoso. Lá tem muita gente com o nome Ribeiro, porque vem dessa região. Então, os nomes de algumas pessoas estão associados às suas regiões de origem. E esse é um costume medieval, beleza? Durante a Idade Média. Então, a gente procurava ligar as pessoas à terra onde elas viviam de alguma forma, porque assim a gente criava novos laços entre as pessoas. Ora, eu sou aqui de Sintra, em Portugal, e o fulano é Ribeiro, mora aqui pertinho de mim. Se um bárbaro invadir a terra dele, por exemplo, eu vou ajudar o cara, porque ele é meu vizinho. A gente então tem uma amizade fundamentada na terra. Minha amiga tem um sobrenome de Ribeiro, a Mariana está falando. Legal, deve ser minha prima bem distante, olha aí. Então, isso facilitava as pessoas conviverem, formarem uma sociedade propriamente dita. Porque, por mais que você tivesse reis diferentes, em Portugal, por exemplo, na região onde hoje é Portugal, tinha um monte de feudos separados, cada um com seu rei. Isso depois vai precisar copiar no caderno. Sibeli, eu sugiro que você vá copiando principalmente a parte mais importante dos slides que você está vendo aí na tela, tá bom? Do computador. Se tiver no celular, vai estar bem pequenininho, então presta atenção no que eu estou dizendo, e aí tenta anotar os trechos. Para facilitar para você, então, eu vou passar o esquema para quem está anotando, beleza? Então, eu vou falar mais ou menos assim, ó. Para a galera que está anotando, pode escrever assim, ó. Idade média, 2 pontos. Relação entre pessoas e sua terra. Vou repetir de novo, Sibeli, só para facilitar aí, então. Idade média, 2 pontinhos. Relação entre as pessoas e sua terra. Relação entre as pessoas e sua terra. Então, essa era a intenção de a gente ter uma nobreza. A nobreza existia justamente para que a sociedade tivesse bem claro qual era a relação entre as pessoas e a terra. Se você era um vassalo, por exemplo, um cara que trabalhava lá na terra, né, um plebeu, você poderia dizer, olha, eu sou um plebeu, eu não sou dono da terra, mas eu trabalho aqui na terra dos Sintra. Os Sintra tem um castelo aqui na região de Sintra, onde é o mesmo nome deles, e eu trabalho para essa galera. Então, eles são meus chefes, eles aqui liberaram a terra para eu trabalhar, é onde eu vivo, e eu tenho uma relação social com os Sintra. E aí surge uma identidade europeia. E isso é muito importante, porque essas identidades, quando se juntam, elas formam países. Todos os vizinhos que falavam inglês, por exemplo, essa língua inglesa, começaram a se associar, e aí surgiu o país da Inglaterra, sob Alfredo o Grande, como eu falei lá no início, beleza? Então, a terra, durante a Idade Média, estava no centro das relações sociais. Os nobres eram importantes, eles eram nobres, porque eles eram efetivamente os donos da terra. Você é mais legal que o outro que eu estudava. Que bom, Sibeli, fico contente. Então, durante a Idade Média, os nobres eram importantes porque eles eram os donos da terra. Junto com o rei, eles tinham esse poder. E o mais importante, os nobres eles eram os defensores da terra. Eles é que defendiam. Quando a gente pensa num nobre da Idade Média, a gente pensa em um cavaleiro, aquele cara com armadura grande, com uma espada, né, defendendo a terra e lutando contra os bárbaros, aquela coisa toda. Era papel do nobre defender o lugar onde as pessoas viviam. Então, se você é um plebeu, você não é o dono da terra, mas você mora ali na terra dos Sintra. Quando os bárbaros chegarem para invadir essa terra, são os nobres da família Sintra que vão vestir armadura e lutar contra esses bárbaros. Tá entendendo? É o papel do nobre. Então, esses defensores da terra, junto com o rei, claro que o rei exerce a autoridade máxima ali, esses defensores são os nobres. E é por isso que a nobreza é importante, até mesmo hoje em dia. Beleza? A aula do professor é a melhor de todas. Ah, que bom, Mariana. Fico contente com o elogio. Então, basicamente, até hoje em dia a gente ouve falar, fulano é um barão, fulano é um conde, um visconde, um duque. Essas palavras, esses títulos, eles são importantes porque eles querem dizer que você é dono de uma terra importante e, mais importante, você é o defensor daquela terra. Você é responsável por proteger aquela terra. Os nobres na Inglaterra, hoje em dia, por exemplo, eles têm que se aliar, eles têm que se juntar ao exército. Sabiam disso?
Por exemplo, se a Inglaterra entrar em guerra, o próprio rei e a rainha da Inglaterra vão participar da guerra, porque é papel do nobre defender a sua terra. Quando vocês chegarem no 9º ano, vocês vão ver a Segunda Guerra Mundial, né, que a gente estudou do século XX, e na Segunda Guerra Mundial, a Rainha Elizabeth, sabe a Rainha Elizabeth? Aquela velhinha lá da Inglaterra? Deixa eu mostrar ela aqui para vocês. Elizabeth II. A Rainha Elizabeth II, essa velhinha aqui, que eu tenho certeza que vocês já viram ela em algum lugar, ela já lutou na Segunda Guerra Mundial. A gente coloca assim, Elizabeth II, Segunda Guerra Mundial, e tem foto dela aqui na guerra, olha só que legal. Então, por que é importante o papel do nobre? Porque o nobre é quem defende. Quando a terra está ameaçada, é o nobre que vai lá lutar por essa terra. Vocês estão vendo aí na foto, então, a Rainha Elizabeth, durante a Segunda Guerra Mundial, lutando contra os nazistas e contra o Hitler e tudo mais, ela foi realmente para o fronte de guerra e ela participou ativamente do conflito. Ela era uma enfermeira, se eu não me engano, lá no campo de batalha. Beleza? Então, é papel do nobre defender a sua terra. Tranquilo até aí? Tá fácil? Moleza, né? Idade Média é tudo de bom, não é? Sim ou não? Estudar a era medieval é muito divertido. Bom, esses papéis sociais tradicionais, então, na Idade Média, eles definiam como a sociedade funcionava. Como eu falei para vocês, o nobre era o dono, ele protegia, e o cara que trabalhava na terra, apesar de não ser o dono, ele vivia ali e tal, ele tinha a casa dele graças a essa ajuda aí, Motop, o filme da Rainha Elizabeth. Ou é mesmo, tem vários filmes sobre ela, Mariana. Ela é uma personagem muito importante da nossa história, da história do mundo de modo geral. Já que era papel, então, do nobre defender a terra onde eles viviam, que ele era o dono e tal, a nobreza tinha que estar sempre pronta para a guerra, para defender o feudo. É por isso que a gente pensa nos nobres de espada, de escudo, de armadura, eles são nobres, beleza? Enquanto isso, é papel do plebeu, ou seja, aquele mais pobrezinho, que não tinha, que não era dono da terra, que não era nobre nem nada, né, não tinha muito dinheiro. O plebeu, o papel dele era trabalhar na terra para alimentar a si mesmo, aos nobres e aos reis. Professor, mas que injusto! Quer dizer que o plebeu só trabalha, então o nobre não precisa trabalhar, não? O plebeu trabalha e dá comida para todo mundo? Sim, mas em contrapartida, o plebeu não precisava lutar em caso de guerra. Se os bárbaros chegassem e invadissem a terra deles, quem ia lutar lá era o nobre. O plebeu podia se esconder ali e tal, e só era chamado em caso de extrema urgência e emergência. Beleza? Basicamente, então, o plebeu não precisava lutar. O cara trabalhava no campo, produzia a comida, enquanto o nobre ficava lá sentadinho, descansando, mas em caso de guerra, o plebeu não lutava. Só quem lutava era o nobre. Cada um tem seu papel. O plebeu trabalha para a gente ter comida, e o nobre, ele treina, ele se fortalece, consegue armas e tudo mais, para defender a gente num caso de guerra. Parece um acordo interessante, não é? Esses papéis são tradicionais da Idade Média. E a igreja, claro, ela servia para validar o poder do rei por meio da religião. Quando um rei morria e o filho dele, o príncipe, ia lá virar o rei, era um padre que colocava a coroa na cabeça do novo rei. E isso significava que, se o padre que conversa com Deus, né, que tem acesso ao Pai Celeste, disse que esse cara é o rei, então é a vontade de Deus que esse cara mande na gente. É aí então que a gente observa, na Idade Média, a religião se envolvendo na política. A igreja ela tinha poder político porque ela validava o poder do rei graças à religião. Beleza? O padre, então, ele servia para mandar um recado. Ô, pessoal, o rei manda porque Deus quis. Beleza? Deus quis que o rei mandasse, ele é um enviado dos céus para nos proteger, é por isso que ele usa essa coroa dourada na cabeça. E, claro, o Papa também tinha terras que ele distribuía entre membros do clero. Até hoje isso existe, é o país do Vaticano, vocês devem ter ouvido falar, é um país que pertence à Igreja Católica. Então, a Igreja Católica também tinha terras. Beleza? Professor, mas isso é a Idade Média, a gente está estudando a Idade Moderna. Pois é. Acontece que no Renascimento, quando a Idade Média acabou, tinha um grupo social que não era nobre e nem era plebeu. Ele não trabalhava na terra, mas também não era dono de terra. Esse cara, ele era o comerciante. Era um sujeito que não tinha nenhuma ligação à terra, ele podia viajar de um lugar para o outro, ele não era preso à terra, e ele ganhava dinheiro trocando. Ah, eu cheguei numa terra aqui que tem muito feijão, eu levo um pouco de feijão, compro baratinho, porque tem muito, e levo para a terra vizinha que não tem feijão nenhum. Como eles não têm nenhum, eles vão pagar mais caro no feijão, porque lá não tem. Aí eu vendo feijão para eles mais caro, ganho um pouquinho de dinheiro, com esse pouquinho de dinheiro eu pego um pouquinho de algodão, que tem muito nessa terra aqui, e levo para o outro vizinho lá do outro lado,
que não tem algodão. Aí eu vou juntando dinheiro, viajando. Esse cara é quem a gente chama de burguês. Beleza? Como a gente estudou no primeiro bimestre, o Renascimento foi o período que trouxe o fim para a Idade Média. Então, aquele esquema ali de nobre, de plebeu, o rei e a igreja, estava começando a ser desmanchado. Beleza? Essa ordem social estava em decadência durante o Renascimento. Os indivíduos livres, ou seja, eles não eram servos, eles não estavam presos à terra, eles eram livres, não estavam inseridos no papel social tradicional, como eu falei. Esse cara não era nobre, não era plebeu, não era nada disso. E agora ele começava a ficar muito rico com o comércio. Esses indivíduos, eles eram os burgueses. A gente chama de burgueses porque eles moravam ao redor das cidades, que em alemão se chama burgo. Você já deve ter ouvido falar de alguma cidade com o nome Burgo, como por exemplo lá no Rio Grande do Sul, tem uma cidade chamada Nova Hamburgo. Em São Paulo tem Nova Friburgo. Tem várias cidades que terminam com Burgo no nome. É porque em alemão Burgo significa cidade, beleza? Em alemão antigo. Graças ao trabalho dessa classe social, ou seja, desses comerciantes, o comércio voltou a florescer e o metalismo passou a ser praticado na Europa renascentista. E nós estudamos há 15 dias atrás o que era o metalismo. Acho que eu estudei todas essas perguntas que o senhor acabou de falar. Pois é, Sibeli, a Idade Média geralmente é conteúdo da sexta série, beleza? Do sexto ano. Então você deve ter estudado no ano passado. Como ano passado teve pandemia, eu entendo que vocês não devem se lembrar muita coisa, porque foi aula virtual e tudo mais. Então, as minhas revisões são bem longas. É por isso que eu falo tanto da Idade Média, para você lembrar aí que a gente já estudou na sexta série, beleza? No sétimo ano, sexto ano, não sei. Pois bem, então, graças ao comércio, o metalismo começou a ser praticado. O que é o metalismo? São as moedas de metal precioso, por exemplo, moedas de ouro, moedas de prata, que começavam a ser acumuladas pelos países, né? Então, você vende coisas, produz coisas e junta moedas. A gente via naquelas histórias, naqueles desenhos animados, né? Inclusive tem um filme muito bom da Disney chamado Robin Hood, que o Robin Hood ele é uma raposa. É um filme muito legal, bem antigo, muito divertido. Eu sugiro que vocês assistam. E ele mostra lá o rei, que o rei é um leão, né? O rei leão lá juntando moedinhas de ouro para o reino da Inglaterra. Beleza? Então, o metalismo nada mais é do que isso. É o surgimento das moedas de metal a fim de acumular riquezas nas mãos do rei. Beleza? E isso tudo foi possível graças à burguesia e os comerciantes. Bom, o que era então a Rota da Seda? A Rota da Seda é uma estrada muito importante, até hoje em dia ela ainda existe. Se você tiver muito dinheiro para viajar pelo mundo um dia, se você virar político, ficar rico e tal, tiver muita grana sobrando, você pode visitar partes da Rota da Seda, que era uma estrada que ia desde a China até a Europa. Toda essa estradinha vermelha que vocês estão vendo aí, cruzando a Ásia inteira, é o que a gente chama de a Rota da Seda. Bom, acontece que os burgueses eles estavam enriquecendo graças a uma ideia genial. Qual é a ideia genial que os burgueses tiveram? Para enriquecer, mesmo sem ser nobre, mesmo sem ser dono de terras, basta você atender as demandas do comércio de acordo com as necessidades. Por exemplo, as pessoas na Europa comem, sim ou não? Claro, professor, todo mundo come. Pois bem, então você come todo dia a mesma comida, né? Lá na Europa tem as comidas típicas da Europa, né? Batata, carne vermelha, carne de porco, e aquela parada ali e tal. E aí o nobre repara uma coisa. Mano, na Europa não tem pimenta. Não existe pimenta na Europa. Pimenta é uma parada que existe da Índia para lá, é coisa de chinês, de indiano, né? De oriental mesmo. Na Europa não existia esses temperos exóticos. E aí o burguês teve uma ideia brilhante. Cara, a gente podia viajar, a gente não é preso na terra mesmo, a gente não é dono de terra, nem é plebeu da terra e tal, a gente é livre. Então eu vou pegar um cavalo aqui, vou juntar todas as minhas roupas e vou passar vários anos viajando. E aí eu vou comprar pimenta, porque lá na Índia pimenta é baratinho, lá tem um monte de pimenta. Aí ele comprava um monte de pimenta, seguindo a rota da seda ali, que vocês estão vendo no mapinha vermelho aí, e levava para a Europa. Olha só, o rei da França, olha que eu cheguei aqui, ó, um monte de pimenta, experimenta o gosto disso aqui. Aí ele comia um pouquinho e ele nunca tinha sentido o gosto disso na vida dele. E aí o rei da França ficava maravilhado, falava, meu Deus, a nossa comida francesa pode ficar toda diferente e muito mais gostosa com uma coisa que a gente nunca sentiu na vida. Ô, burguês, eu te dou um monte de dinheiro por essa pimenta, porque isso é muito louco, cara, eu nunca vi isso na minha vida.
Claro que ele nunca tinha visto, não existia na Europa. Então, era caro. Oferta e procura tem a ver com o quanto uma coisa é abundante. Por exemplo, o que é mais fácil você ver na vendinha da esquina aí da sua casa? O país da pimenta não é o México? Sim, o México hoje em dia come muita pimenta, mas você tem que lembrar que nessa época ainda não tinham descoberto o México, beleza? As grandes navegações ainda não tinham acontecido. Então pense bem, o que é mais comum você achar aí na vendinha da sua esquina? Um salgadinho Micos ou um salgadinho Doritos? O que é mais fácil de achar? Ah, Um para você, os salgadinho. dois. O Micos é muito mais comum, não é? Apesar de ter os dois, você tem o Micos em qualquer esquina, em qualquer lojinha baratinha, ao passo que o Doritos é mais caro, né? Você vai ter que ir no mercado, alguma coisa assim, não é? Então, como tem mais Micos, porque ele é produzido aqui perto da gente, no Goiás, se eu não me engano, o Micos é mais barato, porque tem mais. Beleza? E aí o Doritos é mais caro. Galera que tá falando que tem os dois aí, beleza. Então, o que é mais caro? O Micos ou o Doritos? Se você for lá no mercado agora, você vai ver que o Micos custa tipo R$ 2, enquanto o Doritos é uns 5, né? 4 e pouco, 3 e pouco. É por aí. Então o Doritos é sempre mais caro, porque tem menos. Quando uma coisa é mais escassa, quando é mais difícil de achar aquela coisa, essa parada ela fica mais cara, beleza? Ah, tinham perguntado que hora a aula acaba aí? A nossa aula vai das 3 às 4, beleza? Tem mais meia horinha só, é rapidinho. Então, como eles não tinham relação com essa terra, eles não precisavam trabalhar sempre no mesmo lugar para viver. Isso permitia que eles viajassem pela Rota da Seda, os burgueses, indo atrás de coisas que eram escassas na Europa, mas que eram abundantes lá na Ásia. O micos da Ásia, que é mais barato lá, pode ser caríssimo aqui na América ou aqui na Europa, por exemplo, porque aqui não tem micos. Consegue imaginar um negócio desse? Então, se você pega hoje, em 2021, um pacotinho de micos e leva, sei lá, para os Estados Unidos, talvez esse pacotinho passe a valer um pouco mais se a galera lá gostar muito do micos, porque o micos não é produzido lá. Tá entendendo como é que é? Então, para levar até lá, ia demorar um tempo, ia ser um bem escasso, e tudo que é escasso fica mais caro. Beleza? A Rota da Seda, então, era a via de circulação de pessoas entre os dois lados do mundo. Os burgueses, seguindo a Rota da Seda, iam até o Oriente, pegavam ali a pimenta, o cravo da Índia, pegavam a canela, essas especiarias que a gente chama, que eram coisas simples, tipo plantas, temperos, mas que não existiam na Europa. E aí, por não existir, era extremamente caro. Um exemplo de coisa extremamente caro, que até hoje é muito caro, é o chá. Sabiam que chá é coisa cara? Da próxima vez que você for no mercado, dá uma olhada no preço do chá. Chá verde, chá de camomila, chá de erva cidreira. Dá uma olhada no preço para você ver. Chá sempre foi um artigo meio que de luxo. Tá entendendo? Uma caixinha pequenininha assim, com 10 negocinhos de chá, você vai pagar aí quase R$ 8 naquilo ali. É muito caro se você comparar com outras coisas. Uma garrafa de Coca-Cola retornável é tipo R$ 5 para você comparar. Então, essas especiarias sempre vão ser caras, porque é difícil conseguir elas. Beleza? Os burgueses tinham que seguir a Rota da Seda, ir até a China, até a Índia para conseguir especiarias, e vendendo isso na Europa, eles ficavam muito ricos. E esse movimento a gente chama de mercantilismo. Beleza? Alguém disse aí que a avó está podendo, porque ela deve plantar chá no quintal, né? Realmente está podendo. E pergunta para ela se dá trabalho para você ver, porque o chá é um negócio difícil de cuidar. Tem que ficar cuidando para não dar bichinho, para ter que jogar água ali e tal. São plantas meio sensíveis, é por isso que elas são geralmente mais caras, beleza? Então essa coisa de você ir até o outro lado do mundo, trazer especiarias e vender do lado de cá, a gente chama isso de mercantilismo. Tranquilo? Isso é mercantilismo. Só que a relação entre cristãos da Europa e os muçulmanos lá do Império Otomano, ela não era pacífica. Quando a gente estuda a Idade Média, a gente vê as cruzadas. As cruzadas foram as lutas que aconteceram entre cristãos e muçulmanos. E você pode ver aqui no mapa que a gente vai atravessar pela Rota da Seda as terras dos muçulmanos, né? Essa botinha com a pontinha marrom aí no mapinha de vocês é a Arábia, da onde vêm os árabes muçulmanos, né? Esses caras, eles não seguiam a Cristo. Eles não acreditavam na Igreja Católica, beleza? E acontece que esses caras, eles eram inimigos dos europeus cristãos, de um modo geral. Apesar de haverem tempos de paz, os conflitos eram constantes, beleza? E aí no século XV, lá em 1400 e alguma coisa, eu não decoro datas, nem vocês não precisam decorar também, mas no século XV, 1400 e alguma coisa, o Império Turco-Otomano, ou seja, os muçulmanos,
conquistaram Constantinopla, que era uma cidade cristã que ficava aqui onde hoje é a Turquia. Está escrito ali Império Romano do Oriente, no mapinha de vocês. Quem tiver no computador deve estar conseguindo ver aí. É bem do lado esquerdo da imagem. Esse Império Romano do Oriente, a capital dele era Constantinopla, que era uma cidade europeia, beleza? Essa cidade foi destruída no século XV, ela foi invadida e conquistada pelos muçulmanos. Isso significa, então, que os muçulmanos agora não vão mais deixar os europeus passarem. Agora, essa cidade é nossa, vocês estão vendo ali onde fica, né, na pontinha aqui do lado de cá da Rota da Seda. A gente não deixa mais os cristãos passarem, e aí a Rota da Seda está fechada. Agora ninguém mais viaja por aqui para comprar especiarias. Oh, meu Deus, o que vai acontecer agora com os burgueses? Os burgueses não eram donos de terra. Professor, estou no celular, estou vendo tudo. Ah, que bom, Vinícius, fico contente. O burguês, então, ele não era dono de terra. Ele não tinha como tirar dinheiro da terra. Ele também não era plebeu, porque ele não trabalhava para a terra. Ele precisava do comércio para ganhar dinheiro. E agora o comércio ia morrer, porque o muçulmano fechou a estrada. Não pode mais passar, ninguém mais vai até a Índia nem até a China. Como é que o burguês vai ganhar dinheiro agora? Acontece que os portugueses, eles eram geniais. Eu tenho muito orgulho de falar a língua portuguesa hoje em dia. Vocês sabiam disso? Eu adoro a língua que eu falo, porque eu gosto muito da história dos portugueses. Os portugueses, eles eram gênios. Esses caras, eles eram muito inteligentes. Eles viram o seguinte: bom, ora pois, os muçulmanos fecharam o nosso caminho aqui no centro do mundo, né, ali em Constantinopla, que é a cidade que foi conquistada. Mas nós podemos dar a volta na África. A gente navega ali pelo sul, e aí, por meio dos nossos barcos, a gente pode continuar vendendo e comprando coisas. Professor, por que você acha que os portugueses são inteligentes? Essa ideia é bem simples, né? Pega o barco e dá a volta, né? É muito simples. Acontece o seguinte, meus amigos. Durante a Idade Média, muitas pessoas acreditavam que a Terra era plana, que você não conseguia dar a volta no mundo, porque ele não era redondo, você ia cair na borda do mundo. Os portugueses, eles diziam, não. Existem estudiosos, como Johannes Kepler, por exemplo, que dizem que a Terra é redonda, que ela gira em torno do Sol e tal. E os portugueses foram uns dos primeiros caras a acreditarem nisso. Falaram, velho, se a gente pegar o barco e ir para esse lado aqui, se a Terra é uma bola, a gente vai dar a volta e sair pelo outro lado. E a gente chega na China e consegue os temperos e continua fazendo riquezas. Tá entendendo? Eles tinham criado uma escola de navegação, que foi a primeira escola de navegação de toda a Europa, chamada Escola de Sagres. A Escola de Sagres, ela existe até hoje, beleza? E pelo mar, os comerciantes, então, poderiam continuar buscando riquezas pelo mundo. A nossa próxima aula ao vivo vai ser especificamente sobre essa busca por riquezas. A gente vai estudar as grandes navegações. Foram várias navegações e elas foram feitas incríveis. Na época, lá em 1600, fazer uma grande navegação, dar a volta na África, era mais ou menos como hoje em dia, 2021, você ir até Marte. Era uma coisa que todo mundo achava ser impossível. Todo mundo dizia, cara, é muito longe, é muito difícil, tem que ter uma máquina, tem que ter um foguete, tem que ter equipamento. E os portugueses diziam, a gente dá conta. Vamos estudar, vamos fazer um navio bem forte, bem capaz, bem veloz, que vai dar a volta ao mundo. Ninguém nunca tinha feito isso antes. Por que ninguém nunca tinha feito isso antes? Porque tinham muitas lendas na Idade Média que diziam... Diga, Lucas, pode falar. Que? É que abriu o microfone aí, pode mandar. Tem alguma dúvida? Não, foi sem querer. Ah, de boa então, tranquilo. Durante a Idade Média, nem todo mundo tinha coragem de navegar, porque tinham lendas de monstros marinhos, né, da serpente do mundo, da serpente do mar, do Kraken e monstros, as baleias gigantes que devoravam pessoas. Até na Bíblia tinha a história de Jonas, que foi devorado por uma baleia, né? Ficou vivo lá dentro. As pessoas morriam de medo disso. Mas algumas histórias também eram fantásticas. Lá na Idade Média tinha a lenda, por exemplo, de uma terra onde o sol nunca se punha. Era sempre um eterno crepúsculo, onde o sol nunca estava forte demais e nunca ficava de noite frio. Era sempre aquele tempinho agradável das 6 da tarde. Sabe como é que é? E eles diziam, nessa ilha mágica, a comida brota do chão sem ninguém plantar. Só de viver lá você nunca passa fome. E você nunca passa frio, porque nunca é noite. E você nunca fica com calor, porque o sol nunca é forte demais. Lá nesse lugar,
O céu está sempre em cor de brasas, laranja, como se o sol tivesse sempre se pondo. E lá nas lendas, durante a Idade Média, eles chamavam essa terra, essa ilha mágica de Brasil. Diga, Lucas, pode, você levantou a mão aí, pode Meu falar. pai, tipo, eu tenho uma avó de consideração, né? Ela fica Aham. falando bem assim, nossa, como o sol tá quente. Aí meu pai fala bem assim, ô, dona Francisca, se o sol esfriar, a gente morre. O sol está sempre quente, né? Pois é. Aí as lendas portuguesas diziam: imagina uma terra mágica onde o sol não te queima. Tipo, ele tá lá, fica quentinho, mas ele não queima você porque ele não fica, né, no lugar, vamos dizer, não pega sol forte demais, né? Tá sempre um crepúsculo e o céu é sempre em cor de brasas laranja. Eles diziam: essa ilha mágica deve se chamar Brasil. Sabiam que o nome do Brasil vem daí? Não é só da madeira, pá, o Brasil, claro que também é da madeira, mas não é só da madeira, mas também por causa das, das lendas medievais que falavam da terra Brasil, da terra que estava sempre com o céu em brasas, porque o sol nunca se punha. Era um lugar de riqueza, cheio de ouro e tal, né? Era tudo lenda. Eles não sabiam se era real, era tipo uma lenda mesmo. E outra ideia importante, como eu falei para vocês, tinha um polonês, acho que era polonês, se não me engano, chamado Johannes Kepler. Esse pensador da Europa, esse cientista, estudioso e tal, ele, junto com o Galileu, já ouviram falar do Galileu, né? O Galileu inventou a luneta, o telescópio, aquele negocinho que você coloca várias lentes de aumento e você consegue enxergar lá longe. O Galileu, então, ele olhando o céu, olhando a Lua, ele percebeu uma coisa, falou, cara, a Lua é redonda. Planetas perto, né, estrelas próximas, como Vênus, Marte, eles também são redondos. Se você olhar com o telescópio, você vai ver que eles são redondos. Então eu acho que a Terra também é redonda. E a igreja falava, pelo amor de Deus, o que, que você está dizendo? Lá no Gênesis disse que Deus separou a água da terra, e na Bíblia não fala que a, Bíblia, que a terra é redonda, o Galileu? Você está doidão? E o Galileu dizia, não, eu acredito que a terra é redonda. E ela gira em torno do Sol no espaço. Como eu falei para vocês, o humanismo, o renascimento, foi a época de ideias novas, ideias incríveis. Por quê? O Galileu foi o primeiro cara na Europa a pensar nisso, a pensar na Terra redonda. Apesar de pessoas já no Império Romano, como o imperador Júlio César, ter escrito que ele acreditava que a Terra era redonda, não tinha um estudo sério sobre isso. Os navegantes, então, as pessoas que queriam ir para o mar, né, atrás de riquezas lá, os burgueses que queriam ir para o mar, acho que o Apolo soube que a Terra era redonda ou não. Apolo, você quer dizer Marco Polo, talvez, o navegador? Apolo é um deus grego, né? O nome Apolo se refere a um deus grego. Eu não sei se Não, você já viu o o cara que personagem. pisou na lua lá. Ah, o da missão Apolo, né? É o Neil Armstrong, o nome dele, né? Da missão Apolo. Apolo era o Não nome sei, eu só sei que ele pisou na lua. Isso, é o Neil Armstrong. De lá ele viu a Terra redonda, né? Pois é. Então, os navegantes, eles precisavam vencer esse medo. Eles tinham medo. Cara, e se a gente chegar na borda do mundo, olha a imagem aí, né? Se a Terra for plana, a gente vai cair no mar, véio, vai cair no espaço, sei lá, onde a gente vai cair? Vai cair no abismo, porque a Terra vai acabar, né? A Terra é plana. Eles precisavam vencer esse medo, essa, essas lendas que vinham desde de sempre, né? Que eles acreditavam desde que eram crianças. E os mais corajosos desses caras, os reis dos países, o rei de Portugal, né? Ah, que bom, Mariana, que você está gostando da aula. O rei de Portugal, o rei da Itália, né? Os reis de Gênova, nas cidades italianas, eles diziam: olha, para aqueles de vocês que forem corajosos e irem atrás de riquezas lá no mundo para trazer mais ouro para a Europa, eu vou dar dinheiro. Eu pago para vocês construírem os seus barcos e vocês vão lá. O rei mesmo, ele não tinha coragem de ir, não. Você nunca ouve falar de um rei fazendo uma grande navegação. Os reis não tinham coragem disso. Eles morriam de medo dos monstros marinhos. Mas, já que você aí, né, Marco Polo, Vasco da Gama, esses caras que a gente vai estudar na aula que vem aí, já que vocês têm coragem de ir para o mar, navegar e tal, pega dinheiro aí, constrói um barco, a França está te ajudando. A França está te dando dinheiro, o rei da França está pagando aí para você construir o seu barco e você pode explorar o mundo, traga de volta o ouro para a França. Tudo bem? Esse era o acordo. O rei ele pagava pela viagem, né, ajudava o cara a construir o navio e tal, e aí em troca as riquezas que esses caras conseguissem, eles tinham que trazer para a Europa de volta. Beleza? As navegações então, elas eram financiadas pelos reis de países como Portugal e Espanha,
E o mercantilismo, ou seja, aquela troca, né, de você procurar riquezas e trazer para a Europa para fazer dinheiro, representava uma relação entre os reis dos estados europeus que acabaram de surgir e a burguesia, que eram esses caras corajosos que não eram presos à terra, que iam lá empreender, fazer as grandes navegações. Essa relação, ela colocava então a burguesia numa posição de poder. Marco Polo não é uma brincadeira? Mariana, eu acho que tem uma brincadeira com esse nome mesmo. Tem várias coisas com o nome dele, inclusive tem uma marca de roupa, se não me engano, que chama Marco Polo. É porque ele foi um cara realmente importante na história. Ele foi o primeiro cara a dar a volta ao mundo. Marco Polo descobriu o Japão, cara. A gente vai estudar isso na aula que vem. Imagina, mãe, vou ali dar uma volta, pega o barco e vai parar no Japão. É tipo o que o Marco Polo fez. Sabe como é que é? Vou passear ali, aí vai parar do outro lado do mundo. O cara era muito corajoso. Vasco da Gama mesmo, se você procurar aí pelo escudo do time de futebol do Vasco, tem uma caravela lá desenhada, o navio do Vasco da Gama, que era um navegador também. Esses caras, eles eram importantes, beleza? E todos eles eram burgueses. Eles eram caras que estavam ganhando dinheiro com comércio sem estar presos à terra. Vale lembrar, então, que eles não eram nobres, eles não eram barões, eles não eram duques, eles não eram herdeiros de terras, beleza? Eles eram comerciantes. Pode escrever aí, então, galera que está com o caderno. Os grandes navegadores eram todos comerciantes. Eles queriam ficar ricos, descobrindo riquezas pelo mundo inteiro com seus navios financiados pelos reis europeus. Ah, professor, e os nobres? Pois é, ninguém liga mais para os nobres, né? A Idade Média acabou, os nobres. Professor, vai postar os slides? Vou sim, Mariana, eu coloco sempre lá, beleza? No final do dia, lá por volta das 6 da tarde, esses slides vão estar todos lá. Tranquilo? Marco Polo é um pega-pega, só que o pegador fica de olho fechado às vezes. Tá? Ah, legal, tem uma brincadeira. Eu vou ler com mais detalhes aí depois. Que bacana. Então, a burguesia estava se tornando mais importante e a nobreza estava ficando em escanteio, estava ficando ali, né, perdendo importância, porque beleza, você é dono de terra, mas você não navega, você não vai atrás de riqueza, você não é corajoso, beleza? Então, o nobre ficava lá na terra dele e perdia importância cada vez mais junto com a igreja, beleza? A partir então das grandes navegações, a burguesia é que se torna importante, porque eles é que ficam ricos viajando pelo mundo, beleza? A nossa aula de hoje, o conteúdo vem até aqui. Ainda são 3h40 da tarde, então esse finalzinho da aula eu posso tirar dúvidas de vocês, a gente pode bater um papo, eu posso voltar um slide para a galera que está copiando aí, que tiver, né, alguma dúvida e tudo mais. Para a galera do YouTube, eu vou interromper a gravação neste ponto, beleza? Não, estão falando aí, não se preocupa, a gente ainda tem um tempinho, pode ficar mais um tempo por aí, a gente conversa mais um pouquinho. Só vou interromper a gravação para o vídeo do YouTube não ficar muito grande. Interromper a gravação. Um abraço para a galera do YouTube.